Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje vou fazer uma aqui e fala e o tema vai ser o meu casamento. Sim, eu casei. Nesse Maqui e Fala, eu não vou focar muito nos produtos e nas maquiagens, mas o que vocês quiserem, pode perguntar aqui que eu vou responder o quanto antes, tá? Também já queria falar que eu fiz a minha unha pro casamento. Foi uma unha mais cara, com banho de gel e esmaltação em gel, porque ia durar de 15 a 20 dias. Eu queria estar com a unha bonita para o meu retorno ao trabalho, mas claramente não funcionou para mim. Hoje marca o retorno para o YouTube. Eu fiquei uma semana sem postar vídeo, né? Desde que eu voltei a produzir consistentemente, ainda não tinha acontecido isso. Só que, como vocês viram aí, eu casei. E acontece que mesmo uma noiva com o menor dos casamentos, que foi o meu, que não teve nada, eu vou contar os detalhes para vocês, ainda apareceram muitas demandas para serem resolvidas e acabou que coincidiu com o término do meu estoque de vídeos. Mas eu também acho legal conseguir trazer um pouquinho mais de tempo real para vocês, apesar de ficar um pouco apertado o meu cronograma a partir de agora. A minha pele reflete como foram esses últimos tempos, muita coisa para eu resolver, coisas que eu tô compartilhando com vocês, mas coisas que eu ainda não posso compartilhar. E uma grande novidade aqui do canal é que eu fiz um super investimento, gente. Eu ia até fazer um unboxing desse novo microfone, o microfone das blogueiras, pelo menos das que eu assisto, né, que produzem conteúdo aí. É o microfone sem fio mais recomendado assim para produção de vlog, de vídeo para o YouTube. E eu fiz esse investimento, gente, porque eu gosto muito de produzir conteúdo aqui e eu quero trazer a melhor qualidade possível para vocês sempre. E realmente tem muita coisa boa vindo por aí, sabe? Muito conteúdo de qualidade. Mas vamos começar o assunto do vídeo. Eu casei dia 14/6, uma sexta-feira. Se você está chegando agora no canal, ou se você chegou há pouco tempo e não sabe um pouquinho da minha história, eu vou compartilhar com vocês. Eu e meu marido, ainda é estranho falar isso, eu fazendo vídeo sem aliança, mas eu vou botar já já, porque eu gosto de lavar as mãos e depois colocar, para não ficar com produto. Eu e meu marido, a gente tem 13 anos de relacionamento. Agora a gente vai fazer 14 anos em novembro de 2024. Então, assim, não é uma grande surpresa a gente ter casado, né? Inclusive, demorou bastante. A gente começou a namorar, a gente tinha 16 anos. E hoje a gente tá com 30. E quando você começa um relacionamento sério, estando tão novinhos, né, como a gente era, é normal que esse relacionamento demore um pouco mais até se tornar um casamento. E foi o que aconteceu com a gente. A gente estudava na mesma escola, mas a gente se conheceu no cursinho de inglês. E a partir daí a gente não desgrudou mais. A gente tinha basicamente o mesmo ciclo de amigos, as programações parecidas. Ele acompanhou minha época do pré-vestibular, que foi uma época muito tensa para mim. A gente fez 4 anos de ensino médio porque a gente estudou no Instituto Federal e tinha o técnico integrado ao ensino médio. A gente fez cursinho junto. E os nossos pais são militares. Então a gente era vizinho de fundo, sabe? A minha casa era colada com a casa dele. Então realmente desde o começo a gente não se desgrudou mais. E eu terminei a faculdade antes, em 2018, e ele terminou em 2019, porque ele teve uma mudança de curso aí, etc. Então, nesse tempo, eu morava com os meus pais, tudo normal. E em 2019, a gente fez uma viagem relativamente longa para os Estados Unidos. Então, a gente a gente meio que morou junto por um período de um mês. Quando a gente retornou para o Brasil, a gente viu que não fazia mais sentido a gente continuar morando separados. Então, a gente voltou em dezembro de 2019. Em dezembro de 2019, ele me pediu um casamento. Nessa mesma semana,
a gente tinha uma pessoa conhecida da família que tinha um apartamento vago lá em Boa Vista, isso, gente. Eu sou cearense, ele é carioca, mas a gente se conheceu porque nossos pais são militares, etc. Nessa parte já cheguei. E aí tinha um apartamento vago, muito próximo à casa dos nossos pais, para alugar. E, sei lá, 2 dias depois que a gente ficou noivo, a gente foi lá olhar sem compromisso. E aí a gente já sabia que daí pra frente a gente não tinha mais volta. E eu compartilhei aqui tudo no canal. Se você retornar aí, tudo começa lá na casa dos meus pais. Aí eu tive um hiato, porque foi realmente esse período de retorno dos Estados Unidos. Fixação no Brasil, aluguel de casa nova, não sei o quê. Então, como tudo foi muito rápido, porque a gente não queria perder esse apartamento, porque ele atendia todas as nossas necessidades. Realmente a gente foi muito feliz lá nessa casa e a gente teve que tomar uma decisão rápida e a gente optou por arriscar. Arriscar sim, né, gente? A gente já estava muito tempo junto. Mas acabou que acelerou o processo também, porque eu ia viajar com a minha família para o Nordeste nessa mesma semana. Então, a gente tinha que decidir super rápido. E aí, eu fiquei um mês no Nordeste, né? Eu falo Nordeste, gente, não é porque eu acho que é tudo igual, não. É porque a gente vai em mais de um estado e para não ficar incompridando a história, eu meio que resumo que eu vou pro Nordeste. Ele me pediu em casamento, mas a gente não tinha condições de casar antes de morar junto, porque realmente foi tudo muito rápido. A gente fez uma comemoraçãozinha, que foi, a gente chamou de chá de casa nova. Tem gente que faz festa de noivado, tem gente que faz chá de casa nova. A gente fez tudo junto, numa comemoração, e foi muito legal. Eu gostei muito de ter feito, porque foi um momento importante para as nossas vidas que não passou em branco. E aí o que aconteceu? Logo quando a gente começou a morar junto, que foi realmente quando eu voltei de viagem, dia 18 de janeiro de 2020. Vocês sabem que logo depois aconteceu a temida pandemia. Foi um momento muito caótico na vida de todo mundo, com certeza, mas imagina na vida de um casal que estava começando a vida. A gente teve que enfrentar muitas dificuldades nesse período, de todas as formas que vocês podem imaginar. Foi muita coisa para absorver de uma vez só. E aí, se a gente tinha plano de fazer uma comemoração de casamento, tudo foi adiado por 2 anos. Porque eu não sei se vocês se recordam, mas a pandemia começou em 2020, mas em 2021, logo depois das festas de final de ano, foi um boom gigantesco de casos. Aqui no Brasil, eu lembro de abrir a página do Instagram e a página da OAB de Boa Vista, né, a OAB de Roraima, ter todo dia várias notas de pesar. Então a gente não tinha nem cabeça para pensar nisso. E aí, no final de 2021, quando as coisas estavam começando a se estabilizar, eu recebi a feliz notícia de que eu estava sendo nomeada no TRT e eu não consegui ficar de início em Boa Vista. A gente tinha que vir para Manaus. E uma coisa engraçada, né, que eu recebi algumas perguntas é como é que ia ficar. Pra gente isso nunca foi um questionamento, né? Para onde um vai, o outro vai atrás. E não é que um toma a decisão de ir e o outro tem que acatar. Não, todas as decisões eram tomadas juntas. A gente já vivia essa vida de casado nesse sentido. Antes mesmo até de morar junto, a gente não encarava a vida dessa maneira. E, mais uma vez, esses planos de casar ficaram em segundo plano. A gente estava morando junto já há 2 anos, né? Ia entrar no terceiro ano, mas esse terceiro ano ia ser longe das nossas famílias. E a gente já tinha todo um hábito de estar na casa de um final de semana, principalmente, fazer uma programação. Não só da família, né, gente? Mas
dos amigos, a gente já estava acostumado. E na pandemia a gente teve muita restrição, mas depois as coisas começaram a voltar ao normal. Então a gente criou já tinha dado tempo de recriar uma rotina. Realmente foi tudo novamente uma novidade que a gente teve que viver. Só nós dois numa cidade que a gente não conhecia ninguém. Para não dizer que a gente não conhecia ninguém, a gente conhecia uma pessoa, mas não era próxima. Aí, nesse ano de 2022, a gente viveu Manaus aqui. Ele se recolocou profissionalmente nessa nova cidade. E aí apareceu a oportunidade da compra da casa. Então já foi outro grande processo que tomou muito da nossa mente e não sobrava nem tempo nem energia para nada, para não pensar em nada. Mas encaramos esse processo e assim, é muito gostoso de pensar que eu posso falar que quase tudo que eu tô contando a gente tem em vídeo aqui no canal, então vocês conseguem ter isso presente aqui nos vídeos. Passamos pelo processo de reforma, nos mudamos para casa nova e aí eu fiz uma viagem com a minha amiga, assim, de última hora. Eu acho muito chique falar isso, que eu fui para Los Angeles de última hora, mas vocês sabem que o irmão dela mora lá. Tem vídeo com ele aqui do canal sobre a internacionalização da carreira jurídica. É só vocês procurarem esses vídeos, tá, gente? Tem tudo aqui no canal. E aí eu resolvi ir para Los Angeles. Tem vlog que tá no meu canal secundário, que não existe mais, mas enfim, foi um projeto que eu abandonei. Logo no meu retorno dessa viagem, eu engravidei. E é assim, gente, esse meu período grávida, um dia eu posso falar com vocês mais abertamente sobre isso. Mas foi um período, assim, que eu decidi descansar. Eu meio que me dei esse aval. Aqui no final ficou horrível, gente, mas não olhem muito, porque quando você olha muito, você acha defeito. Então, é essa a minha técnica para uma boa maquiagem. Não olhar. É claro que realmente foi o período que eu vivi intensamente. Não pensei em casamento. E aí o neném nasceu. E eu comecei a pensar nisso de uma maneira mais concreta. E para ser bem sincera assim com vocês, eu pensei nisso antes de saber que eu estava grávida, sabe? Lá pro finalzinho de janeiro e fevereiro, eu pensei, a gente tá com a casa, eu acho que talvez esteja na hora da gente tirar isso do papel. Só que aí eu engravidei, então, claro que tudo que não fosse da minha gravidez ficou em segundo plano. E um dos vídeos que eu vou gravar para vocês é sobre a minha licença maternidade, e lá eu vou comentar que eu emendei as minhas férias com o fim da minha licença. Só que eu tive que fazer uma alteração porque a minha irmã vai se formar em medicina em dezembro e eu não podia não ter dias para participar desse momento assim importante para nossa família. Então eu tive que realocar. E aí eu ia voltar antes do que eu estava imaginando. Eu conversei com Milha, a gente tem que renovar o visto de turista. E aí o nosso casamento assim, a decisão de casar nesse momento foi bastante pragmática, para ser bem sincera. A gente tinha decidido que eu ia trocar de nome, então era interessante que eu fizesse tudo isso de uma vez, né? Trocar de nome, renovar o visto, tirar o passaporte do Liam, tudo junto para não ter várias pendências burocráticas, né? Tipo, renovar o visto de turista agora e aí mudar o nome depois e ter que refazer todo o processo. E aí eu pensei, eu acho que seria muito bom eu aproveitar os dias da minha licença para ficar mais uma semana em casa com o Liam.
Porque não é fácil, gente. Depois que você vira mãe, você retornar ao trabalho, assim. Um bebê de 6 meses é um bebê muito, muito novinho, muito dependente, principalmente da mãe e principalmente se ele amamenta. Então, quanto mais tempo eu puder ficar com ele, melhor. Eu realmente só abri mão desses dias das minhas férias porque era a formatura da minha irmã, gente. Que se fosse em qualquer outra ocasião assim que eu consiga pensar, por viagem, por outro evento, eu não trocaria esses dias. Então, foi isso. Depois que a gente viu que isso ia acontecer, a gente bateu o martelo e fomos atrás das partes burocráticas. E que burocracia! Não é um processo tão baratinho assim. Eu imaginei que fosse mais em conta. Pelo menos aqui onde a gente fez, o processo saiu em torno de R$ 1.000. Por quê? Porque a nossa certidão de nascimento precisa estar atualizada em 90 dias, com 90 dias. E a nossa certidão de nascimento não é daqui. Ela é do Ceará, a minha, e a dele é do Rio de Janeiro. E para retirar, o cartório faz isso, mas eles cobram essa taxa. Aí eu não sei se é uma taxa do cartório daqui ou do cartório de lá. Eu acho que é do cartório de lá, porque foram valores diferentes que a gente pagou. Pagou um valor para mim e outro valor para o William. Só sei que a somatória disso deu em torno de R$ 400. Acho que a minha foi 180 e a dele foi 200 e alguma coisa, R$ 400. E aí, esse é um documento, e aí tem que ter o documento das testemunhas também, e a possibilidade de casar, ou no coletivo, que é uma cerimônia conjunta com outros casais, ou no individual. No coletivo, você só poderia levar como convidado as 2 testemunhas. E aí, por isso, a gente decidiu ir pelo individual, que aí a gente pode chamar, acho que até 15 pessoas. A gente só chamou a família mesmo, né? O que a gente pensou foi isso. Não, vamos fazer só para a família mais próxima. A minha irmã, o irmão dele e os nossos pais. E a minha cunhada. Acabou que a minha irmã não conseguiu vir porque ela tinha uma prova na sexta-feira. Mas as outras pessoas todas conseguiram vir e foi muito gostoso esse momento em família. Depois que a gente decidiu tudo, já estava com a data marcada, eu tive assim umas 2, 3 semanas para me organizar, para pensar como é que eu queria que as coisas acontecessem. Como, por exemplo, o meu look. Se a gente ia ter fotógrafo, se a gente não ia. A primeira coisa que eu quis resolver foi meu vestido. Eu aproveitei a minha viagem lá para ter a minha irmã, a minha mãe e a minha sogra para esse momento, para me ajudar. Então, eu saí algumas vezes lá em Boa Vista para ir em algumas lojas. Talvez você pense assim, não, acho que em Manaus é melhor, porque é uma cidade maior. Mas eu não conheço essa parte de Manaus aqui, né? Normalmente, quando eu quero comprar alguma roupa específica, que é normalmente roupa de trabalho, eu vou no shopping, porque tem as lojas grandes, as âncoras. Então, eu ainda dei uma passada no shopping, fui em umas lojas mais chiquezinhas que tinham lá, para ver se tinha algum vestido, mas não tinha. Elas me falaram até que essa época do ano para comprar branco não é tão bom, é melhor pro final do ano, né? Por causa do Réveillon, eu acho. E eu já estava ficando estressada e arrependida de ter inventado isso, de não ter simplesmente ido lá no cartório sem marcar nada, simplesmente de calça jeans e tênis e ter feito isso, sabe? Porque começou a trazer um estresse que eu não queria estar passando, né? Porque eu descobri durante esse processo que eu realmente não nasci para ser a noiva, que tem uma grande festa, que administra muitas coisas ao mesmo tempo, porque, gente, não quero. Eu já tinha desconfiado disso porque eu fui madrinha da minha amiga. E como madrinha, a gente tirou várias fotos e eu já estava super cansada.
E ela tirou muito, muito, muito mais do que eu. Muito mais fotos. Ficou um tempão lá tirando foto com o fotógrafo. Eu fiquei, gente, que cansativo. Aí, isso antes, lá no salão. Depois teve foto no casamento, teve foto depois saindo da igreja com todo mundo, aí teve foto no salão, enfim. Foi um processo. Eu falei, gente, acho que eu não tenho esse pique todo, não. E olha como Deus sabe dessas coisas, né, gente? Porque quando eu era mais nova, eu super achava que eu queria isso pra mim. E aqui eu não tô. Ai, quem desdenha quer comprar. Não conseguiu fazer um festão e tá falando isso agora. Não, gente. Eu não tenho por que fazer isso, sabe? Não tenho mesmo. Eu só tô compartilhando aqui minha experiência porque pode ser alguma coisa que outra pessoa tenha vivido e se identifique. Se fosse o caso, eu falaria, como foi o caso, por exemplo, da minha formatura, que eu queria um festão e no final eu achei que não ia dar certo, que não ia acontecer e eu tava super triste, mas depois a gente retomou e teve a nossa festa no final. E que apesar de todos os estresses, assim, foi um momento importante pra mim, mas realmente festa é uma coisa que me estressa, sabe? Outra coisa é eu não gosto de tirar foto. Não gosto de. Não gostei na formatura e continuo sem gostar agora. Eu fiz as minhas fotos de gestante, depois as com linha de newborn, mas foi mais tranquilo assim. A de gestante eu até que gostei, tava me sentindo bonita e a pessoa que fez as fotos de gestante foi a que fez o casamento, então me senti à vontade com ela. E apesar de eu não gostar, não foi tão traumático como a da formatura foi. Tanto é que eu não gosto de quase nenhuma foto minha de estúdio da formatura. Mas apesar do estresse, eu consegui achar o vestido. Mas eu acho que o William sentiu que eu tava um pouco desanimada. E ele preparou algumas surpresas para mim. Eu acho que ele queria que esse momento fosse especial e eu não tava conseguindo dar o devido crédito a isso, porque eu acho que tava acontecendo muita coisa, porque, sei lá, eu não sei. Eu sei que eu tava estressada. E aí ele encomendou para mim, de surpresa, um buquê, porque ele disse que eu tinha que me sentir uma noiva assim, apesar de não ser um festão. E a gente foi atrás do meu sapato, que foi um sapato lindo da Carmen Stephens, que eu amei mesmo. O meu vestido eu não tinha amado, apesar de ter achado assim, e ter gostado dele, principalmente pelo fato dele não ter renda. Porque todas as lojas que eu fui, gente, só tinha vestido com renda. E quando eu falo renda, é muita renda. Não é um detalhezinho assim, é renda, renda misturada, gripir com renda. E aí eu não podia mais ver um vestido com renda na minha frente. Não podia, tava me irritando já. Aí no mesmo dia que eu comprei o sapato, eu consegui achar um laço, porque eu achava que eu queria um acessório assim mais meigo pro cabelo. Normalmente eu não uso muita coisa no cabelo. E eu fiquei em dúvida se eu contratava uma pessoa para vir me auxiliar, se eu ia pro salão me maquiar. Acabou que eu mesma fiz a minha maquiagem e a minha sogra me ajudou com o cabelo. Eu ia fazer meu cabelo também, mas ela, graças a Deus, estava aqui para me ajudar porque eu acho que eu não ia conseguir fazer tudo a tempo. Eu queria que o casamento tivesse sido no final da tarde, mas não tinha mais vaga para o dia que eu queria, né? Que era o dia 14, que era uma sexta-feira, para emendar já com a licença com o término das minhas férias. Eu saí atrasada aqui de casa, a gente saiu, os noivos. A nossa família chegou. Na sexta-feira de manhã, eu queria que o casamento fosse à tarde, mas não tinha mais esse horário, justamente porque eu sabia que eles iam chegar na sexta-feira pela manhã. Não dava para eles virem na quinta e eu sabia que ia ficar corrido, né? E foi muito corrido. Eu queria muito ter
gravado um Se Arrume Comigo pro casamento, mas tinha muita gente entrando e saindo aqui do meu quarto, pedindo ferro de passar, vendo se eu tinha um cinto, não sei o quê. Aí foi aquela correria. E no final foi bom, porque não deu tempo nem de eu ficar ansiosa. A gente saiu daqui, sei lá, 10 para as 11. Graças a Deus, o cartório que a gente escolheu é aqui do lado. Também por isso que a gente se permitiu sair um pouquinho. Quando a gente chegou lá, a gente ainda teve que esperar um pouquinho a cerimônia coletiva acabar. Eu vou deixar com vocês alguns registros desse momento. Cat falou pra filmar a cerimônia. Meu Deus do céu! Peraí, Cat, deixa eu entrar primeiro, eu pego pra entrando de frente. Ai, meu Deus. Bora casar? Olha, bora casar. Tudo bem? Vai ficar melhor agora, né? Como é que vocês estão? Gente, eu tô... Enrolou ninguém, né? Não tem certo. Você viu o novo morador da vila? Ih, amor. Oh, meu Deus do céu, já nasci. Posse de mel. Pronto. Tudo bem, Wallace? Pode assinar, pode sentar. A senhora senta bem direito, o senhor vai sentar. Declaro aberta essa cerimônia de casamento civil entre Williams de Melo Lepeletier e Caterine Kelly Sérgio de Sena Costa. Queridos, de frente para mim, de mãos dadas. Ufa, conseguiram fazer os votos. Eu, em nome da lei, os declaro casados, senhores, casadíssimos. Também declaro encerrada essa cerimônia de casamento civil e o seu William, oficialmente, pela primeira vez, é William. Mas sem empolgação não tem criança na sala. O senhor pode e deve beijar a sua linda esposa a casar. Agora, nessa mesma posição, dá um selinho. Segura. Segura o selinho. Particularmente, eu achei a cerimônia muito bonita. Foi uma cerimônia curta. Coincidentemente, a cerimonialista conhecia eu e o William. Ela disse algumas palavras, falou sobre o nosso ordenamento jurídico. A minha mãe se emocionou, a minha sogra se emocionou. O Liam participou ativamente da cerimônia. Não sei se vocês conseguiram ver aí, ele conversou bastante, ele tá nessa fase de falar, né, algumas palavrinhas assim. Não palavrinhas, né, fazer alguns barulhinhos. E ele se comunicou durante a cerimônia inteira, foi muito fofo. Ele tava um amor, um amorzinho, super simpático, sorriu para as fotos. Depois da cerimônia, quando termina, a gente tem um espaço lá para tirar fotos, a gente tirou. E a gente podia escolher outro lugar para fazer mais algumas fotos. E a gente escolheu a praça do Teatro Manauara. Eu acho bem simbólico a gente ter escolhido esse lugar que é tão importante aqui para a cultura do Amazonas, porque foi aqui que a gente, né, comprou nossa casa, a gente teve o nosso filho. E foi legal, sim, estava muito quente, porque já era meio-dia quando a gente tirou as fotos. Mas também foi legal esse momento, a gente tirou algumas fotos e eu já recebi até uma prévia, ficaram lindas, eu amei. E Deus sempre me surpreende, gente. Foi melhor do que eu podia imaginar. Foi um momento muito gostoso, a gente saiu, almoçou em família. E outra surpresa que o William fez foi encomendar um bolo e uns bem casados. Aí quando a gente chegou do restaurante, a gente fez um brinde, comeu o bolo.
Você viu? Troca de Isso. Na verdade, se o nós perdemos a foto aqui, eu sou a William. Bom demais. Enfim, foi muito legal esse momento. Queria compartilhar com vocês, porque eu sei que muitas mulheres me seguem, a maior parte do meu público é mulher, mas também para os homens. Se vocês acham que isso é bobagem, ou então se vocês idealizam de alguma forma esse momento e como não dá para ser do jeito que vocês idealizaram, é melhor não ter nenhum. Gente, não façam isso, se permitam viver esse momento. Eu acho que era uma coisa que eu estava reprimindo e foi muito bom, do jeito que foi, mesmo não sendo um festão. Cara, as pessoas mais importantes das nossas vidas estavam presentes. Faltou minha irmã e foi, sei lá, acho que do jeito que eu precisava que fosse. Não foi estressante, foi gostoso, foi assim, muito bom. Como a juíza de paz falou, é o ato mais solene do nosso ordenamento jurídico e tem uma razão de ser. Essa cerimônia, esse rito é importante, faz sentido como sociedade, mas faz sentido como indivíduos. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!